Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Sexta-feira, o último Papo de Esporte da semana está no ar. E a gente começa falando sobre seleção brasileira, que tem jogo hoje, então, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil enfrenta hoje a seleção do Equador, 199 dias após ter entrado em campo pela última vez. A partida acontece às 9h30 no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. A seleção é líder das eliminatórias sul-americanas, com 100% de aproveitamento, enquanto que o Equador é o terceiro colocado e tem o melhor ataque da competição até o momento. Como mandante, a seleção nunca perdeu para o Equador. Mais do que isso, ganhou os 10 duelos disputados. No geral, foram 32 confrontos com 26 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas do time canarinho. A última delas há quase 17 anos, pelas eliminatórias para a Copa de 2006. Brasil que também entra em campo amanhã com a seleção olímpica, né? Você, torcedor aí dos times brasileiros que ficou indignado com a convocação, a seleção olímpica convocou os jogadores e tirou os atletas de partidas importantes da Copa do Brasil e do Brasileirão para jogar 2 amistosos. O primeiro deles neste sábado contra Cabo Verde, jogo que acontece na Sérvia. E ainda falando sobre seleção brasileira, a polêmica da Copa América está sendo discutida não apenas internamente entre os jogadores, como revelou Tite na entrevista coletiva de ontem, mas também com jogadores de outros países sul-americanos. Desde o início da semana, quando o Brasil foi anunciado como sede do torneio pela Conmebol, atletas da seleção passaram a tratar do assunto com colegas de outras nacionalidades. Dos 25 convocados por Tite, 20 atuam no futebol europeu, convivendo com diversos outros jogadores sul-americanos. Mesmo os que defendem clubes brasileiros têm contato frequente com estrangeiros. Reunidos na Granja Comari, os atletas brasileiros externaram ao técnico Tite e ao coordenador da seleção Juninho Paulista o incômodo por terem descoberto pela imprensa e pelas redes sociais que o país sediará a Copa América deste ano. Eles também questionaram sobre a possibilidade de a competição não ser realizada e prometeram então um comunicado na próxima terça-feira, após as datas FIFA. Situação complicada que incomoda até aos jogadores. No futebol europeu, o Chelsea anunciou hoje a renovação de contrato com o zagueiro brasileiro Thiago Silva por mais uma temporada. O defensor de 36 anos foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões pelo clube londrino. Thiago Silva chegou ao Chelsea em setembro de 2020 sem custos, após não renovar com o Paris Saint-Germain. Nos Blues, se adaptou rapidamente, disputou 34 jogos e virou o pilar da defesa, a menos vazada da Champions 2020. É o campeão renovando com o Thiago Silva, que recentemente foi até mesmo especulado no Fluminense, clube onde despontou para o futebol mundial e pelo qual nunca escondeu ser torcedor declarado. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou inclusive que em algum momento Thiago Silva vai ser repatriado, mas ele ainda vai curtir mais uma temporada no futebol europeu. Jogos da Copa do Brasil que foram realizados ontem, quinta-feira. O Palmeiras venceu fora de casa por 1-0 o CRB no Rei Pelé. Avaí e Atlético Paranaense ficaram no 1-1 na ressacada. O Inter venceu fora de casa o Vitória por 1-0. E o Cruzeiro conseguiu vencer por 1-0 o time do Juazeirense, jogando no Mineirão. A única partida que resta é entre Coritiba e Flamengo, que, como já dissemos, ficou remarcada para a próxima quinta-feira. Falando agora sobre Campeonato Brasileiro, começando pela Série B, que já teve um jogo da segunda rodada e continua neste final de semana. O Operário perdeu em casa por 5-2 para o Guarani. E a rodada continua nesta sexta, com Goiás e Confiança jogando no estádio da Serrinha. Sábado tem Londrina e Brusque, também CSA e Sampaio Correia, Remo e Brasil de Pelotas e Botafogo e Coritiba.
Estes jogando no Newton Santos às 9 da noite. No domingo, 4 horas, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Vasco. Mais tarde, às 6h15, é a vez de Cruzeiro e CRB. O Avaí recebe o Vila Nova também no domingo, às 8h30 da noite. E a rodada se encerra com Vitória e Náutico no Barradão, às 8 da noite de segunda-feira. Em relação aos times do Rio de Janeiro, neste momento, com apenas um jogo disputado, o Botafogo é o 9º colocado com 1 ponto e o Vasco é o penúltimo, sem somar pontos ainda, por ter perdido o primeiro jogo contra o Operário. Já na Série A, a rodada começa só no sábado, às 19 horas, no estádio Antônio Ascioli, onde o Atlético Goianiense recebe o São Paulo. Mais tarde, às 9 da noite, tem Santos e Ceará, e também Bragantino e Bahia. No domingo, 11 da manhã, em São Januário, o Fluminense recebe o Cuiabá. Mais tarde, às 16 horas, 2 jogos: América Mineiro e Corinthians, e Fortaleza e Internacional. No domingo, às 6h15, mais 2 partidas: Juventude e Atlético Paranaense, e Palmeiras e Chapecoense. Às 8h30, será a vez de Sport e Atlético Mineiro se enfrentarem na Ilha do Retiro. E a rodada só vai se encerrar com Grêmio e Flamengo, que ainda não tem dia e hora definidos para se enfrentarem. Na tabela, em relação aos times do Rio, o Flamengo venceu na primeira rodada e por isso está na 6ª colocação. O Fluminense empatou fora de casa e nesse momento está em 13º com 1 ponto. A gente se encontra na segunda com muito mais por aqui. Para você, um abraço e até lá. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Bom final de semana, tchau!